E se fosse possível, de verdade, reprogramar a nossa mente com uma única pergunta? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas a gente vai mergulhar num método que se baseia exatamente nisso. É uma mudança bem simples na forma como a gente se questiona, mas que promete transformar, bom, tudo. Essa frase, forte, né? Ela dá o tom da jornada que a gente vai ver. Ela fala sobre chegar no fundo do poço, naquele momento em que, por não ter mais nada a perder, a gente descobre uma liberdade que nem sabia que existiu para poder reconstruir tudo, do zero. E por trás desse método todo, tem uma história pessoal. E que história! Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa sentir o peso do problema que deu origem a ela. Uma verdadeira prisão invisível. Pensa na cena. Era 2013, o autor do livro era um estudante de medicina esportiva, vida normal pela frente. Só que uma coisa que parecesse uma irritação de pele qualquer se transformou no começo de uma jornada terrível que mudaria a vida dele para sempre. E não parou por aí. Em pouco tempo, a condição tomou conta do corpo inteiro. E enquanto os amigos viviam aquela vida de faculdade, ele se isolava, sabe? Se tornou um prisioneiro da vergonha, do medo constante do que os outros iam pensar. E nada funcionava. Os tratamentos que os médicos passavam não resolviam. A dor física era brutal e o sofrimento virou rotina. Ele conta que tinha que arrancar bandagens que grudavam na pele em carne viva todo santo dia. E aí veio o golpe final, a ligação que representava a última esperança. O sistema de saúde basicamente disse que não tinha mais o que fazer. Foi aquele momento de abandono total, a sensação de que todas as portas tinham se fechado. A história dele é extrema, claro, mas a sensação? Quem nunca se sentiu assim? Preso por uma situação, seja na saúde, nas finanças, num relacionamento, algo que parece totalmente fora do nosso controle. É aqui que a história tem uma virada daquelas de filme. Ele descobriu que o problema de verdade não estava na pele, mas dentro da mente dele. A fonte da prisão era o que o livro chama de projetor interno. O conceito principal aqui é o de crenças nucleares. Pensa nelas como se fossem o sistema operacional da nossa mente. Elas rodam ali, em segundo plano, sem a gente nem notar, e ditam quase tudo. O que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente age. E essa analogia do projetor é genial. A gente não reage ao mundo como ele é. A gente reage ao filme que as nossas crenças internas estão projetando na tela da realidade. Se o filme que está rodando aqui dentro é de fracasso e medo, é isso que vamos ver lá fora. Não importa o que esteja acontecendo de verdade. E aqui está a grande sacada. Existe uma diferença gigante entre o mundo externo e o nosso mundo interno. O que acontece, o evento, é neutro. O nosso poder não está em controlar o que acontece, mas sim em escolher o significado que a gente dá para aquilo. A nossa liberdade está toda na forma como a gente interpreta a realidade. E olha só, essa ideia não é nova. Essa citação do Confúcio resume tudo. As nossas crenças não só filtram a realidade, elas criam a realidade. Elas se tornam profecias que a gente mesmo cumpre, seja para o bem ou para o mal. Ok, a grande questão é, como é que a gente troca o filme que está passando no nosso projetor interno? A solução, segundo o livro, é uma chave surpreendentemente simples para destrancar essa prisão. A genialidade do método é que ele meio que dribla a resistência da nossa própria mente. Sabe aquelas afirmações, tipo, eu sou confiante? Muitas vezes, nosso subconsciente rejeita na hora, porque ele sabe que não é bem assim. Mas uma pergunta não tem essa barreira. Ela só abre uma busca. O método chamado QPH é super direto. Primeiro, a gente define a crença que quer ter. Depois, transforma isso numa pergunta poderosa. E por último, repete essa pergunta todo dia, até virar um hábito. E esse foi o exemplo exato que o autor usou para superar toda a ansiedade e a insegurança que a doença deixou. Em vez de se forçar a acreditar que era confiante, ele só começou a se perguntar: como confiante eu sou? E aqui que está a mágica. O cérebro humano é uma máquina de buscar respostas. Quando a gente faz uma pergunta, ele não fica debatendo, ele vai procurar. Ao se perguntar várias vezes quão confiante eu sou, a mente é forçada a encontrar provas, mesmo que pequenininhas, de momentos de confiança. E assim, pouco a pouco, vai construindo a base de uma nova crença. Isso tudo nos leva à ideia final. A transformação de verdade não é um milagre, um evento isolado.
É a construção, de propósito, de um novo hábito mental, uma nova forma de enxergar e de agir no mundo. E por que focar em hábitos é tão importante? Porque algumas pesquisas sugerem que até 98% do que a gente faz no dia a dia é governado pelo nosso subconsciente. Então, mudar as perguntas que fazemos é basicamente um jeito de hackear o nosso próprio sistema para que ele trabalhe a nosso favor. Esse processo funciona pelo famoso efeito composto. No começo, a mudança é pequena, quase não dá para ver. Mas repetindo todo dia, a prática vira automática. O que antes era um esforço, vira um hábito. E esse hábito fortalece uma nova crença, remodelando a nossa realidade de dentro para fora. Essa citação final amarra todas as pontas. O método QPH não é pensamento mágico. É uma ferramenta prática para formar hábitos. É um método para instalar, de caso pensado, os padrões mentais que, lá na frente, vão construir o futuro que a gente deseja. Prosperar é hábito. Comece agora criando o hábito de agradecer. O seu pagamento por este conhecimento é deixar o like e se inscrever no canal. Cada vídeo aqui vai te deixar mais próximo de ser melhor.